Oi pessoal, meu nome é Yael Cayenne e eu tô aqui hoje a convite da Stars Club, nesse projeto de quarentena, para falar um pouquinho com vocês sobre consciência intrapessoal e a sua importância nos dias de hoje. A consciência intrapessoal é a habilidade que o ser humano tem de estar consciente do que acontece da pele para dentro. É a nossa habilidade de perceber como a gente pensa, como a gente sente e como também a gente se coloca no mundo. Esse assunto é importante porque antes da quarentena, talvez você também se sentiu como eu estava me sentindo. Tantos projetos, tantas responsabilidades, tantas coisas a serem feitas. Mas como é que a gente mantém a nossa consciência? Como é que a gente mantém o nosso equilíbrio, o nosso estado de espírito quando tantas coisas estão acontecendo? Eu sei que quando a gente para pensar, por exemplo, em uma Segunda Guerra Mundial, uma Primeira Guerra Mundial, elas parecem tão distantes da gente. E ao mesmo tempo, uma das coisas que estava me incomodando nessa correria do dia a dia era uma certa guerra silenciosa que nem sempre a gente percebia. Mas era uma guerra que acontecia no nosso dia a dia, uma competição inconsciente. Empresas que se colocam como quem é melhor, quem é pior, como é que eu posso pegar todo o nicho de mercado, como é que eu faço para vencer a minha concorrência, como é que eu faço para lucrar o máximo possível. Embora a gente possa perceber que tinha um movimento de sustentabilidade, de se tornar mais colaborativo, às vezes parecia que era um belo discurso, mas nem sempre colocado em prática. Essa guerra silenciosa que eu tô falando é uma guerra que parece que as pessoas e as empresas, muitas vezes, os profissionais, se colocavam como se eles estivessem jogando um jogo finito. Esse jogo finito é um jogo que, obviamente, tem começo, tem meio e no final alguém vai perder. Alguém vai ganhar, mas alguém vai perder. E quando a gente para pensar um pouquinho, né, nessa época, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, por mais que pareça muito distante, o que acontece em toda a guerra? A humanidade perde. Então, não importa se são pessoas de um país ou de outro país, quando pessoas, seres humanos morrem, quem perde somos nós mesmos. E por mais que quando a gente pense em empresas brigando e profissionais competindo uns com os outros, por mais que a gente olhe e pense, imagina, isso é inofensível, certo? Uma pessoa não vai matar outra com isso? Claro que não. Mas quando o nosso ponto de vista está em prejudicar alguma outra parte desse nosso mundo, então, obviamente que alguém vai perder. E aí fica aqui o questionamento de como é que a gente quer se posicionar, porque a pandemia está acontecendo, mas não necessariamente ela vai transformar a gente. Isso é uma escolha. Esse é o livre-arbítrio que o ser humano tem. Quando a gente entende os negócios, a vida, como um jogo infinito, esse jogo infinito, ele está sempre rolando. Do começo da nossa vida até o final, esse jogo infinito, ele tá lá. Os jogadores mudam, mas o jogo continua. E esse jogo, quanto mais conscientes nós estamos, mais a gente vence. Mas a gente vence o quê? A gente vence as nossas próprias barreiras, as nossas próprias limitações. E eu quero falar com vocês, nesse assunto todo, sobre 4 coisas que os seres humanos buscam muito e como é que a gente desenvolve a nossa inteligência intrapessoal, a nossa consciência intrapessoal através desses 4 desejos que o ser humano tem esse ímpeto, essa busca constante. E essas 4 coisas são sabedoria, riqueza, respeito e poder. Muitas vezes, quando a gente pensa em sabedoria, nós pensamos que para ter mais sabedoria, obviamente, a gente precisa ter mais informação. Então, quanto mais eu sei,
mais eu tenho de sabedoria. Quanto mais informação, quanto mais livros, quanto mais eu fico sabendo e participo de palestras e cursos e etc., mais eu sei, mais sábio eu sou. Quando a gente para pensar em riqueza, a gente pensa que, né, quanto mais dinheiro eu tiver, mais rico eu vou ser, obviamente mais próspero eu vou ser. Quando a gente pensa em respeito, quanto mais as pessoas me respeitarem pelo título que eu tenho, pela posição que eu tenho, pela maneira como eu me coloco e como as pessoas me veem, então, mais uma vez, mais respeitado eu vou ser. E a última delas, o poder. Quando a gente pensa em poder, a gente obviamente pensa que quanto mais eu me posiciono de uma maneira forte, quanto mais poder eu tenho nas minhas mãos, então mais poder de fato eu tenho. E eu quero trazer uma reflexão para todos nós, que é quando a gente desenvolve a nossa inteligência intrapessoal, a nossa consciência intrapessoal, a gente começa a entender que, na verdade, quanto mais a gente está disposto a aprender de todos, mais sábios nos tornamos. Quanto mais a gente está verdadeiramente apreciando, agradecendo todas as coisas que a gente tem, a gente se sente mais prósperos. Quanto mais a gente é feliz com cada bênção que a gente tem na nossa vida, cada relacionamento que faz parte da nossa vida, mais a gente se sente rico de verdade. Quanto mais a gente dá respeito às pessoas, mais respeitados a gente se sente. Até porque o respeito, a sabedoria, a riqueza, são coisas que começam de dentro para fora. E poder. O poder é quando a gente está mais conscientes de si mesmos. E quando a gente consegue vencer a nossa própria tendência egoísta na vida, quanto mais a gente consegue superar as nossas próprias limitações, os nossos próprios medos, as nossas próprias inseguranças, quando a gente consegue vencer esse jogo, o jogo interno, mais poder a gente ganha. E eu tenho certeza que cada uma dessas coisas que eu tô compartilhando e trazendo a reflexão, possivelmente você já passou por cada uma delas. Possivelmente você já teve momentos em que entrou nesse lugar onde você imaginou que se você tiver mais de alguma coisa, mais respeito de fora, mais dinheiro, enfim, que tudo isso vai te tornar mais preenchido. Mas são os momentos que a gente está mais conectados com esse aspecto interno. Quanto mais a gente lida com as nossas relações interpessoais através da nossa inteligência intrapessoal, a vida traz mais sabor pra gente, a vida se torna mais feliz. Então a reflexão que eu quero trazer aqui é, de novo, essa pandemia não necessariamente vai transformar a gente, mas se a gente estiver focado em realmente transformar o nosso aspecto interno, entender que esse jogo da vida, ele é um jogo infinito. Então, eu tenho esperança que desse jeito, né, dessa maneira, a gente vai conseguir sim sair dessa pandemia de uma maneira muito mais feliz. E também se relacionando profissionalmente com a nossa própria empresa ou como colaborador de empresas, enfim, a gente vai poder se posicionar de uma maneira mais íntegra, mais inteira. E quando a gente faz isso, as nossas relações são muito mais felizes. Então, o meu convite é esse, para que a gente possa fazer toda essa busca interna. E fica aqui então a pergunta para sua reflexão final, que é como você quer daqui para frente se relacionar consigo mesmo e com o mundo à sua volta. Como que a gente pode criar um mundo melhor juntos.